Neste exercício, lemos no enunciado. Identifica pela letra correspondente os casos que representam uma simetria de reflexão em relação ao eixo desenhado. Então vamos ver cada um dos casos e vamos ver se existe então uma simetria de reflexão. Depois escolhíamos as letras que correspondessem aos casos em que houvesse realmente uma simetria de reflexão. Quando é que há uma simetria de reflexão? Vamos ver o caso A. Será que existe aqui reflexão? Os gatinhos são iguais, não são? Isso dá a ideia que existe uma reflexão, mas na verdade não existe. Vamos escolher um ponto qualquer ou uma parte qualquer da imagem. Por exemplo, o rabo do gato. Onde reparar que o rabo do gato está bastante mais afastado para este lado do que afastado em relação ao eixo, ok? O eixo de reflexão. Acham que o rabo do gato está à mesma distância do eixo? Este rabo deste gato está à mesma distância que o rabo deste gato? Não está. Portanto, quando existe uma simetria de reflexão, todos os pontos da imagem correspondentes estão à mesma distância do eixo de reflexão. Ora, isto não acontece aqui neste caso. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, a pata levantada. Pata levantada, será que está à mesma distância do eixo de reflexão? Até pode estar, porque mais ou menos assim, mais ou menos... Não, esta está um bocadinho mais afastada, como veem. Às vezes há alguns pontos que até podem estar à mesma distância, mas nós podemos pegar logo num dos pontos mais extremos, por exemplo, neste caso o rabo dele, e vê-se perfeitamente que o rabo dele está muito mais afastado neste do que aqui, ok? Vamos ver agora a próxima imagem. Na verdade, o que aconteceu aqui foi este gato foi arrastado para aqui, não foi refletido. Quando é refletido, o desenho fica ao contrário, vai ficar invertido. Este foi arrastado. O que existe aqui não é propriamente uma reflexão. É outra isometria em que a imagem fica exatamente igual. É uma translação que não é uma das isometrias que é suposto darmos este ano. Agora reparem nesta aqui. Será que existe aqui reflexão? Vamos ver. Vamos ver novamente o rabo do gato. O rabo do gato deste gato está muito mais próximo do eixo do que este rabo. Portanto, esta imagem não é uma imagem de uma reflexão, de uma simetria de reflexão. Vamos ver o próximo. Aqui temos os dois gatos, reparem. Basta reparar que este gato está mais afastado do eixo do que este gato. Okay? Nem sequer é preciso ver agora, desta vez, nem sequer é preciso estar a ver a patinha ou o rabo, nem é necessário nada disto. Os dois gatos têm que estar à mesma distância do eixo e não estão. Portanto, aqui não é uma simetria de reflexão. Vamos ver mais um caso. Será que esta é uma simetria de reflexão? Se vocês forem com uma régua, com um esquadro, por exemplo, até mesmo com um compasso. Reparem, se nós formos com um compasso e formos a ver este olho daqui para aqui, será que está à mesma distância daqui para aqui? Está exatamente à mesma distância, estão a ver? Aqui a ponta do rabo, reparem, a ponta do rabo está a esta distância, será que está à mesma distância para o outro lado? Está à mesma distância para o outro lado, ok? Portanto, existe aqui realmente uma simetria de reflexão. Este gatinho reflete aquele. Estão os dois à mesma distância do eixo de reflexão. E depois, se formos comparar ponto a ponto, vemos que cada um dos pontos correspondentes está à mesma distância do eixo de reflexão. Portanto, existe aqui uma simetria de reflexão. Vamos ver outro exemplo. Este aqui vê-se logo imediatamente que não é uma simetria de reflexão, porque não é uma isometria. Isto é, os gatinhos não têm o mesmo tamanho. E a reflexão, quando há uma simetria de reflexão, existe uma isometria. Este tem que ter o mesmo tamanho que aquele. Isso não acontece aqui. Portanto, este imediatamente consegue-se ver que não é uma simetria de reflexão.
Finalmente, será que este é uma simetria de reflexão? É. É obviamente, um está invertido em relação ao outro. Reparem que a distância do rabinho até ao eixo aqui e aqui é a mesma coisa. E se eu fizer olho a olho, ok? Este olho, deste olho até aqui, deste olho até aqui, é a mesma coisa. E depois este olho, ok? Reflete este olho aqui. Por aí fora. Portanto, as patinhas, reparem novamente, a patinha levantada, esta está à mesma distância do eixo de reflexão desta. Portanto, existe aqui realmente uma simetria de reflexão. Então, para respondermos a esta questão, teríamos que dizer que existe simetria de reflexão no caso da D e no caso da F. Continuando. Havia uma segunda parte do problema que pedia. Esta circunferência com centro em O está dividida em 10 partes iguais. Reparem, começamos no D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Correspondente a 10 pontos identificados com as letras de A a J. E depois diz, completa a frase. No local dos números entre parênteses retos. Por exemplo, G é o transformado de D pela rotação de centro qualquer coisa com sentido qualquer coisa e não sei quantos graus de amplitude. Então vamos ver, o centro é fácil, o centro é o O, porque é o centro desta circunferência. E estes pontos nós podemos imaginá-los que eles andam aqui a rodar à volta, sempre à mesma distância do O. Portanto, o centro, era O, era fácil. O. Mas o sentido... Vamos ver a pergunta. Eu quero saber o G. Onde é que está o G? Aqui. O G é o transformado de D. Quer dizer que, se é o transformado de D, quer dizer que o D rodou até ao G. Agora reparem que o D pode rodar até ao G de duas maneiras. Pode rodar assim ou pode rodar ao contrário, assim. É uma volta maior, mas vai dar aqui na mesma. Portanto, há duas possibilidades, há duas respostas possíveis para esta questão. Portanto, sentido será o quê? Reparem, assim como eu estou a fazer agora, é como se fossem os ponteiros do relógio, não é? Como é os ponteiros do relógio, assim, isto é sentido negativo, assim. Se for ao contrário, assim, estamos a andar no sentido positivo, ok? Positivo. Lembrem-se que positivo é como se fôssemos a abrir a torneira. Quando vocês têm uma torneira daquelas de rodar, vocês vão com a mão e rodam assim para abrir. Abrir é mais, ok? Abrir é mais, é positivo. Assim é positivo. Assim é negativo. Assim é positivo, ok? Isto é muito importante decorar estes dois movimentos. Portanto, quer dizer que aqui na 2 nós podíamos ter respondido ou positivo ou negativo. Agora depende dos graus de amplitude que vamos dizer a seguir. Então vá. Se for sentido negativo, do D para o G ser o transformado do D... por aqui, reparem, quantas partes da circunferência é que nós andamos? Andamos 1, 2, 3. E quantos graus é que vai ter cada uma destas partes? Reparem, se a circunferência ao todo é 360 graus, dividimos em 10, cada parte vale 36. Portanto, nós, somando cada vez que andamos um bocadinho, andamos 36 graus. Isto é, andamos 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, por aí fora até 360. Isto é, quando dermos a volta completa, fizemos 360 graus. Então vá, sentido negativo. Quanto é que vamos andar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 108 graus. Portanto, em sentido negativo, andamos 108 graus. E se for em sentido positivo? Se for em sentido positivo, andamos do D até ao G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Andamos 7, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 252 graus. 7 vezes 36, 252 graus. Portanto, o G é o transformado do D. Se formos em sentido positivo, 252 graus. Se for em sentido negativo, 108 graus. Vocês, obviamente, escolhiam a resposta que achassem ou que preferissem.